Fala aí pessoal, fala aí Arnaldo. Nesse fim de semana a TV Globo transmitiu algumas partidas do Brasil, grandes partidas de alguns grandes times, né? Então passou aqui para São Paulo, passou Corinthians e Chelsea, Mundial de 2012. No Rio de Janeiro passou Flamengo e River Plate, final da Libertadores de 2019. E assim, em vários estados diferentes, vários jogos diferentes. Tem uma situação interessante com relação a Corinthians e Chelsea de um jogador. O Danilo, que jogou muito naquela final, que jogou muito na campanha da Libertadores e na campanha do Mundial até chegar ao título. E ele que é um cara que foi campeão mundial 2 vezes por clubes diferentes. Ele também foi campeão mundial no São Paulo em 2005, jogando muito naquela Libertadores e jogando bastante bem também na campanha do Mundial. Então, eu e o Arnaldo falamos com o Danilo sobre isso, né? Cara bicampeão do mundo, nunca jogou na seleção. Eu costumo dizer que o Danilo é o melhor jogador brasileiro que nunca foi para a seleção. Porque ele é um jogadoraço, ele é ótimo, ele é solidário, ele é um jogador muito importante para o time. Foi muito importante para o São Paulo e para o Corinthians e nunca vestiu a camisa da seleção. Então a gente falou, deu um plazinho com ele, não foi isso, Arnaldo? Conta aí. Bom, Tironi, em primeiro lugar, que figura o Danilo, né? Cara pacato, sujeito, gente boa, jogava pra caramba, não falava muito, não enchia o saco de ninguém. Bom, ele falou que me enviaria as respostas às minhas perguntas até o início do jogo Corinthians e Chelsea, a reprise. E aí na hora, depois de ter me enviado as respostas, me perguntou, esse jogo é na Globo ou no Sport TV? Eu falei, é na Globo. Ele falou, putz, tô aqui em Goiânia, tá passando o Flamengo e River Plate. Aí ele falou, vou botar no Sport TV. Eu falei, Danilo, Sport TV tá passando São Paulo 4, Corinthians 0, meu caro. Aí ele conseguiu um link da internet para colocar lá o jogo Corinthians e Chelsea. Primeira pergunta que eu fiz para ele, Tironi, já para tirar, a primeira pegadinha para tirar ele da zona de conforto, era para Danilo comparar qual adversário era melhor, o Liverpool de 2005 que pegou o São Paulo ou o Chelsea de 2012 que pegou o Corinthians. Já era a primeira saia justa. Ele falou, pô, só vai ter pergunta difícil? Eu falei, Danilo, aqui é só pergunta difícil. E ele mandou na lata qual o adversário mais difícil dos clubes brasileiros. Se o Liverpool de 2005, se o Chelsea de 2012. Fala aí, Danilão. Bom, tô aqui para falar dos dois mundiais, né, do São Paulo de 2005 e do Corinthians de 2012. O qual foi mais difícil? Eu vou colocar o do Liverpool, que na minha opinião o time do Liverpool era muito melhor que o do Chelsea, né? Era um time de mais posse de bola, jogador de qualidade, e a gente teve muita dificuldade. Em 2005, nosso time do São Paulo só fez o gol e não conseguiu jogar, né? A gente dava 2, 3 toques na bola e já perdia a bola e eles já vinham de novo. Então, e já no Corinthians contra o Chelsea a gente conseguiu jogar, né? A gente teve posse de bola, a gente teve chance de criar oportunidade contra a equipe deles, e contra o São Paulo não, a gente ficou só atrás e conseguiu fazer o gol e defendeu até o final. Confesso que eu gosto desse jeito simples do Danilo, né? Um cara muito direto, com uma falinha mansa, um cara tranquilão, como ele era tranquilo dentro de campo, né? Difícil você ver o Danilo reclamar de alguma coisa, o Danilo ser um jogador nervoso, não, ele sempre na toada dele ali e sempre jogou demais. Bom, a minha pergunta para o Danilo é a seguinte, a segunda. Por que quando ele voltou do Japão, ele foi para o Corinthians? Ele não teve possibilidade de voltar para o São Paulo, onde ele tinha sido muito feliz? Diz aí, Danilo. Bom, já estava no Japão há 3 anos, achava que era o momento de voltar a jogar no Brasil, né? E a gente estava conversando com o São Paulo, onde é um time que eu tinha sido campeão de tudo, tinha uma história muito bonita lá. Então a primeira opção sempre foi o São Paulo. E no meio do caminho apareceu o Corinthians também. E a gente ficou conversando, que era o momento, meu contrato acabava em dezembro, isso foi em setembro, agosto. E a gente continuou conversando. E as coisas e as palavras com o São Paulo acabou dando uma esfriada. Que no final dessa história, São Paulo, a diretoria acabou optando por outros 3 jogadores, outros 3 meias, do que eu. E eu acabei indo para o Corinthians, acertando com o Corinthians, e graças a Deus eu escolhi o time certo no momento certo, né? Porque fui pro Corinthians e acabei sendo campeão de tudo, né? Então fiquei 9 anos lá. Então tenho um carinho muito grande pelo São Paulo, por tudo, né? Eu acho que sempre respeitei os 2 clubes, jogando pelo São Paulo e jogando pelo Corinthians. Eu acho que isso é fundamental, de ter um respeito, né? Então agradeço a Deus por ter sido campeão pelos 2 clubes, uma história que vai ficar marcada para sempre.
Bom, Tironi e companheiros, ó, para dar nome aos bois, eu vivi muito aquela situação, era repórter da Placar na época. O São Paulo estava contratando o Adriano Imperador, que era do mesmo empresário do Danilo, Gilmar Rinaldi. E o Gilmar falou: eu tô tentando trazer o Danilo para o São Paulo de volta, mas lá tem muita concorrência. Ele já tem 2 meias, e eram Jorge Wagner e Hugo, 2 meias canhotos, que até fizeram sucesso no São Paulo, sim. Jorge Wagner, sobretudo, o Hugo também foi bem. E tá contratando um terceiro, ele me falou, que era o Carlos Alberto, cara. O Carlos Alberto não jogou quase nada no São Paulo. E aí, sem aquela empolgação do São Paulo, veio o Corinthians e Danilo se mandou pro Corinthians. Mas aí, eu faço mais uma pergunta pro Danilo. Aquela mais complexa. Danilo, sem muro, São Paulo ou Corinthians? Onde você foi mais feliz? Onde você se sente mais ídolo? Eu só não fiz uma pergunta para ele, viu, Tironi? Por que ele não foi na despedida do Rogério Ceni, quando ainda era jogador do Corinthians? Mas depois eu entendi por quê. Conto numa próxima vez. Mas vai, Danilão, sem muro, São Paulo ou Corinthians? Onde você foi mais feliz? Responde aí. É difícil a gente falar qual time que você é mais ídolo, né? Corinthians e São Paulo. Então tem história nos dois clubes, né? Eu fui campeão nos dois, então é difícil a gente comentar o qual é mais ídolo, né? Só que o São Paulo eu fiquei 3 anos e no Corinthians eu fiquei 9. Eu acho que às vezes pode ser um pouco mais assim pelo Corinthians por isso, né? O tempo que eu fiquei foi 9 anos, né? Mas na minha opinião, eu considero os dois como 2 grandes clubes e a minha história está marcada o resto da vida nos 2 clubes. Tá aí então, 3 respostinhas do Danilo pra gente. Eu deixo aqui um recado para vocês. Assine o canal, aperte o sininho. Ao longo da semana, mais vídeos aí, lives. Fiquem ligados que tem coisa legal pela frente. Valeu!